Viver Bem. Oferecimento Clínica Sem Varizes. Você mais feliz sem varizes. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando mais um Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida. Bom, varizes não são apenas um incômodo estético. Se não forem tratadas corretamente, causam problemas sérios à saúde. Estatísticas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular indicam que 38% dos adultos convivem com ela. No público feminino, o número é ainda maior. 45% apresentam a condição. Entre as pessoas com 70 anos, 70% têm algum grau do quadro conhecido por insuficiência venosa crônica. Mas por que as varizes são tão corriqueiras? Quem conversa conosco sobre o assunto hoje, mais uma vez, é o cirurgião vascular Dr. José Rosa, que é muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem, doutor? Tudo bem, satisfação em recebê-lo aqui conosco. Fique à vontade, doutor, para a gente falar sobre este tema. Afinal, a gente percebe que varizes são mais comuns do que a gente imagina, né? Varizes é um assunto hoje muito conversado, que é muito frequente em população em geral. Pode ser cometido em 2 vezes mais nas mulheres do que nos homens. E como nós estamos num país tropical, principalmente no estado de Rondônia, muito quente, varizes é muito debatido e comum porque se refere à estética também das pernas, usar o hábito de usar saia, de mostrar as pernas. Então é muito comum. Mas o que são as varizes, doutor? Varizes são veias dilatadas e tortuosas maiores do que 3 milímetros. São as varizes mais calibrosas. E são problemas visíveis a olho nu. Geralmente o paciente ele já sabe, né? Quem tem varizes já olha e já faz o diagnóstico. Na maior parte dos casos, muito simples de fazer o diagnóstico de varizes. Doutora, como o senhor mencionou, o problema das varizes, ele é visível a olho nu, né? E aí a gente tem 2 classificações, vasinhos e varizes. Eu queria que o senhor explicasse pra gente aqui no plasma a diferença e por que elas acontecem, por que as 2 situações acontecem e aparecem no nosso corpo. Na tela, então, a imagem, vasinhos e varizes, pra gente explicar pro pessoal de casa o tema de hoje. Ok, então assim, os vasinhos, eles são aqueles a olho nu, menor do que 1 milímetro, chamado telangiectasia. São os vasinhos bem fininhos e pequenininhos. Já nós vamos ter as varizes dérmicas ou veias dérmicas, que são veias reticulares, que são veias que se situam entre 1 e 3 milímetros, aqueles vasos mais tortuosos. E varizes são veias dilatadas e tortuosas maiores do que 3 milímetros. Então, seriam essas veias mais calibrosas que estão aqui na panturrilha. Já essas veias fininhas, mais arboriformes, em forma de aracniformes, em forma de aranha, seriam as telangiectasias. E essas daqui seriam as veinhas reticulares, ou seja, as varizes dérmicas. E por que isso acontece? A principal causa do acontecimento é origem genética, familiar. Então, o que o teu pai e a tua mãe te deu, o gene, né, é que você vai desenvolver as varizes. Então, você vai vir a ter varizes. Aí viram os fatores agravantes, muito comum correlacionados a hormônios também para o sexo feminino. Vasinhos e varizes só podem ocorrer em membros inferiores ou podem ocorrer no corpo inteiro? Não, você pode ter varizes em outros locais também. Você pode ter varizes esofágicas, você pode ter hemorroida, que é uma dilatação. Nós, cirurgiões vasculares, tratamos varizes que são relacionadas aos membros inferiores. Certo. São um problema crônico, doutor? É um problema que se cronifica. Você vai começar a ter o vasinho pequeno, ele vai aumentando, depois você vai ter o edema, depois você vai ter alteração da cor da pele e poderá vir ter feridinha, que é a úlcera. Então, ele vai desenvolvendo o que a gente chama de insuficiência venosa crônica. Podem surgir em qualquer idade ou tem uma idade específica que costuma aparecer? Eles começam a surgir a partir dos 15 anos, na adolescência. É muito raro ter varizes em criança, mas eles começam na adolescência e eles vão aumentando a partir que você vai envelhecendo. A gente queria colocar agora também, para o pessoal de casa entender um pouco o tema de hoje, os fatores de risco para que as varizes, aqueles que não podem ser mudados, aqueles que vão marcar a minha vida e que vão dizer se tenho
ou não a possibilidade de ter varizes? Queria que o senhor comentasse pra gente. Por exemplo, a predisposição genética. Se na minha família tenho casos, se minha mãe tem varizes, é certo que terei varizes, doutor? A probabilidade de você vir a ter será grande, Renata, porque a gente sabe hoje que a incidência genética, né, a história familiar, é um fator muito importante para se desenvolver varizes. Inclusive, você de casa vai entender um pouquinho mais sobre os fatores, aqueles que podem ser evitados, aqueles que podem ser mudados. Depois do intervalo, que é bem breve, você de casa não sai, daí nós voltamos em instantes. Viver bem. Oferecimento Clínica Sem Varizes. Você mais feliz, sem varizes. Viver bem. Oferecimento Clínica Sem Varizes. Você mais feliz, sem varizes. Engana-se quem pensa que varizes são problemas apenas estéticos. Se não tratadas, podem causar sérios danos à saúde, além do incômodo, fortes dores e tudo mais. E hoje elas são tema aqui do nosso programa, que recebe o Dr. José Rosa, cirurgião vascular. Há pouco comentávamos que há alguns fatores que não podem ser mudados, a exemplo da predisposição genética. Temos ainda a idade e o sexo, certo, doutor? Afinal, como o senhor disse no início do programa, as mulheres têm mais chances de desenvolverem varizes, é isso? Sim, as mulheres têm mais chances de desenvolver varizes do que os homens, devido aos outros fatores que elas desenvolvem, como o número de gestações, uso de hormônios, elas vão ter maior chance de desenvolver do que os homens. A gente tem ainda os fatores de risco que podem ser mudados, né? Como, por exemplo, sedentarismo. Significa que uma pessoa que tem uma vida mais saudável pode evitar de alguma forma ou não, doutor? Então, o sedentarismo, né? Se você não faz exercício, você tem maior predisposição a desenvolver varizes. Então, faça exercício que você estará evitando o aparecimento de varizes. Imobilidade também é um dos itens entre os fatores de risco para varizes que podem ser mudados. Ficar parada tempo demais ou em pé, ou numa mesma posição, muito tempo, pode ajudar no desenvolvimento? Sim, se você fica parado de pé, que nem eu estou aqui, as válvulas todas estão abertas, então a pressão na tua perna é muito intensa. Então, ficar parado de pé, você favorece o aparecimento de varizes. Obesidade também é outro item. Obesidade também está correlacionada com o aparecimento da doença. Tabagismo. Altera a parede da veia, também está correlacionado com o aparecimento de varizes. E o polêmico salto alto, doutor? O salto alto não dá varizes. O salto alto, ele piora a doença, né? Ele pode piorar a doença, mas ele não dá varizes. Certo, agora se já conhecemos os fatores de risco, tanto aqueles que podem ser mudados, quanto aqueles que não tenham algum tipo de possibilidade de evitá-los, queria que a gente comentasse, então, tratamentos, doutor. Hoje temos vários tratamentos no mercado disponíveis para tratar o problema de varizes. Sim, hoje nós encontramos vários tratamentos. Desde o tratamento mais antigo, que é aquele da fleboextração, que você tira a veia, você submete a uma cirurgia, como também tratamentos de espuma e tratamento de endolaser. A gente está ilustrando aqui um dos tratamentos. Eu queria que o senhor comentasse para a gente. Que tratamento é esse? Esse tratamento é o tratamento com espuma ecoguiada. O que significa isso? Que você faz uma punção no vaso doente, prepara a espuma, localiza o local exato com ultrassom aonde você vai injetar. Isso aqui é espuma densa, né? Uma mousse de espuma, sendo mostrado como é que é a elaboração dele, né? E esse mousse de espuma que nós vamos injetar após a localização do vaso com ultrassom. Aqui você está localizando o vaso com ultrassom. Vai ser feita a punção da veia, nós vamos pegar a veia, né? Prepara a espuma e se faz a injeção da espuma dentro do vaso doente. Essa espuma, ela vai ter a finalidade de secar o vasinho doente. Então ela entra dentro do vasinho doente e provoca uma irritação na parede do vaso e obstrui o vaso, ou seja, fecha o vaso e você fica sem a varizes. E a condição, além de gerar constrangimentos e influenciar na baixa autoestima, chega a causar dores, como é o caso desta professora de dança que nós vamos conhecer agora. Giovana tem uma rotina de trabalho intensa. Por ser instrutora de dança, precisa passar muito tempo em pé durante o dia. Joga! Mexeu! Vai!
Tem 2 meses que eu tive que parar de dar algumas aulas por não aguentar, né? Eu tinha 6 turmas, ficava muito tempo em pé ali, o movimento, inclusive, né, da aula da dança, o que você tá fazendo movimento para o aluno repetir, são 45 minutos ali naquele ritmo frequente. Estudos apontam que a má circulação atinge cerca de 20% a 30% das mulheres e 10% a 20% dos homens ao longo da vida. A doença pode se apresentar em profissionais que passam horas em uma mesma posição. E quem convive com esse problema já tem alguns hábitos para aliviar as dores. Chegava à noite em casa, muita dor, dormência, ter que fazer massagem, colocar a perna para cima, às vezes colocar um gelo para aliviar a sensação. Né, o gel ele esquenta e depois dá aquela sensação de gelado, isso refresca, dá uma sensação de alívio muito grande. E a perna para cima, pelo menos ali uma meia hora até sentir que está aliviando. Não passa, mas dá aquela sensação de alívio. A gente não consegue deixar o peso muito para esse lado, né? Tem que estar sempre equilibrando. Eu normalmente quando lavo louça tenho a mania de colocar a perna engatada, deixo ele na ponta do pé, engato para aliviar a pressão de estar muito tempo em cima dessa perna. O problema de circulação é causa de grande desconforto, principalmente na vida das mulheres. Traz aquela sensação de inchaço, uma dor nas pernas que não dá nem para ficar muito tempo em pé e nem sentada. Sem contar a aparência estética, as varizes que incomodam e ainda são grandes causadoras da baixa autoestima. Nunca usei shorts acima das varizes, sempre procurei usar maior. Já cheguei a colocar uma roupa, um short, por exemplo, ir para frente do espelho e ver lá, né, elas bem visíveis e trocar a roupa meio que para esconder. Fui para Fortaleza, né, e lá então distante meio que de todo mundo. Coloquei o biquíni, mas logo joguei a canga por cima que era para ficar mais relaxada, né. Hoje, Giovana já buscou ajuda médica e sonha em poder se livrar das varizes. Um sonho, com certeza, não ter que se preocupar mais com a dor, dito que o meu sonho seja realmente me ver livre das varizes. Essa é a principal causa, doutor, que leva as mulheres hoje até o seu consultório, a questão da autoestima? É uma das causas, né? As pessoas procuram muito por dor, cansaço, inchaço. E também porque nós estamos num país tropical, lógico, né? E se você quer usar uma saia, e os pacientes relatam, né, que parece que todo mundo está vendo aquele problema. Quando ela coloca a saia, coloca o biquíni e mostra o vasinho, parece que está todo mundo olhando para ela. Isso é muito comum, esse relato. E hoje ficou fácil de tratar, então as pessoas procuram, né? Porque não tem repouso, o único inconveniente é que não pode tomar sol enquanto está fazendo o tratamento, mas depois vida normal. Sobre as facilidades do tratamento, a gente conversa com o Dr. José Rosa já depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, não saia daí. Viver bem. Oferecimento Clínica Sem Varizes. Você mais feliz, sem varizes. Viver bem. Oferecimento Clínica Sem Varizes. Você mais feliz, sem varizes. Hoje já existem tratamentos mais modernos e menos invasivos para que você deixe de ter varizes. As mulheres não precisam conviver com esse problema, não precisam ter autoestima baixa por esse problema, porque hoje a medicina avançou bastante. O Dr. José Rosa está aqui conosco esclarecendo um pouquinho o tema. Mostramos há pouco a escleroterapia, que é um tratamento com espuma e que, como o doutor disse, é um tratamento que não exige um pós-operatório de afastamento de trabalho, não é um tratamento muito complexo, né, doutor? Sim, a ecoescleroterapia com espuma, ele é um tratamento bem acessível, né? Você não precisa internar, você faz ele dentro do consultório, você não precisa ter repouso. Logo após o tratamento, é solicitado que você caminhe um pouco. Você coloca a meia elástica e caminha logo após o tratamento. E faz necessário um acompanhamento de aproximadamente 90 dias que você faz com ultrassom até ver que realmente o vaso que você tratou ele está fechado, ou seja, ele não lhe causa mais o problema. O procedimento em si é rápido, doutor?
Sim, o procedimento ele dura em torno de 40 minutos a 1 hora. É um procedimento muito simples, você acessa a veia com ultrassom, injeta a espuma e o paciente tem que ficar um pouco em repouso para que a espuma haja no vaso. Depois a gente pede para o paciente caminhar. Então hoje não existem mais motivos para as mulheres conviverem com as varizes? Não, hoje o tratamento está bem fácil, né? O tratamento assim é muito simples, é muito fácil de fazer, embora envolva uma responsabilidade grande, um cuidado grande, um acompanhamento grande. Quer dizer, você tem que ser acompanhado pelo médico, né? E o tratamento ele é bem simples, não te afasta das suas atividades habituais. Quando que há necessidade realmente da cirurgia, doutor? Eu posso evitar a cirurgia com a escleroterapia? Então, Renata, hoje, né, o tratamento ele é decidido pelo cliente. Então, existem vários... Posso falar para você que me ouve. Você opta pelo que você quer tratar. Por exemplo, você quer um tratamento mais agressivo, você faz a cirurgia. Você quer um tratamento que não te obrigue a ficar parado, afastado do teu trabalho, que não interne. Né? A gente não quer parar, a gente tem muitas atividades ao mesmo tempo. Você não vai fazer hoje a aplicação com espuma e já sair para a academia de ginástica, não quer dizer isso. Quer dizer que você vai fazer a aplicação com espuma e você vai desenvolver suas atividades habituais, vai buscar teu filho na escola, vai fazer o trabalho de rotina teu, mas não quer dizer que você vai voltar já com um pique total, né? E a pessoa opta, né? Pelo o que ela quer fazer, ou cirurgia, ou espuma, ou endolaser. Para cada tipo de doença, você pode optar e até saber que resultado você pode oferecer, né? E quando devo pensar assim, opa, preciso tratar minhas varizes, doutor? Se doeu, se te incomodou visualmente, se está inchando, né? A pessoa geralmente ela sabe que ela tem varizes, e aí começa a incomodar. Tem pessoas que têm uma variz pequena e dói mais do que aquelas que têm as veias calibrosas. Varia de pessoa para pessoa a dor. O senhor comentou sobre o cuidado e a responsabilidade com esse tratamento. A gente percebe que hoje há aí uma discussão entre diferentes classes, para o secamento de vasinhos ou não. Por que hoje eu devo tratar varizes somente com o cirurgião vascular, doutor? Então, a gente fala assim, que você se prepara, você estuda para fazer o tratamento de varizes. Então, o vascular é aquele médico que estudou para tratar as suas varizes. A gente separou aqui alguns mitos e verdades sobre varizes, afinal, há aí toda uma discussão sobre esse problema, né, com acesso à informação. O que é verdade, o que não é? O doutor José Rosa vai responder para a gente, então eu queria colocar o primeiro mito ou verdade na tela. Salto alto provoca varizes, doutor? Mito ou verdade? É mito. Salto alto não provoca varizes. O salto alto ele pode agravar os sintomas, mas ele não provoca varizes. Próximo questionamento, então, para o doutor José Rosa desvendar para a gente. Só idosos ou pessoas mais velhas têm varizes, doutor? Não, as varizes elas começam a aparecer na maioria da população a partir dos 15 anos e se agravam com a idade. Ela vai ser mais frequente conforme você vai envelhecendo. Próximo item na tela, então, para a gente falar sobre varizes. Depilação. Causa varizes, doutor? Não, não causa varizes. Nenhum tipo de depilação? Não tem nada comprovado, Renata. Então, é mito. Próximo item na tela, então. Vasinhos. Podem virar varizes, doutor? Vasinho, que é telangiectasia, fininho, ele não vira varizes. Mas a veia que nutre ele, que fica mais calibrosa, que é a veia nutridora ou veia matriz, pode sim se transformar em varizes. Então, há casos que o vasinho pode se transformar em varizes. Por isso que a necessidade de um acompanhamento com um médico especialista. Exato. Mais um item, então. Mito ou verdade sobre varizes? Musculação em excesso provoca varizes, doutor? Pode agravar a doença, mas musculação não provoca varizes. Na verdade, aquela pessoa que já tem uma predisposição ou que já tem ali o problema, a condição, aí sim pode agravar, mas não significa que simplesmente... A musculação não vai causar varizes. Geralmente a pessoa pergunta assim, academia dá varizes? Não, a academia não dá varizes. Na verdade, é mais saúde para você. Mais saúde. Então, próximo item hoje sobre varizes, gravidez. Provoca varizes? O número de gestações está correlacionado com o aparecimento de varizes. Então, hoje sabe que as mulheres que têm mais do que 2 gestações, elas têm maior propensão a ter varizes.
Mais um mito ou verdade sobre varizes? Exercícios aeróbicos ajudam a evitar varizes? A galera que vai para a pista, para o espaço alternativo, vai fazer sua corridinha. E aí, doutor? Sim, exercício aeróbico ajuda na circulação, continua fazendo, que é muito bom. Evita. Então, você de casa pode evitar aí com exercícios aeróbicos, viu? Mais um item, mitos ou verdades: pular corda ou fazer exercícios de impacto provocam varizes? Sei bem por que deste mito ou verdade. Na infância, quando brincávamos muito de elástico, com aquelas atividades mais ali de pular, as mães sempre falavam: não faz isso, menina, pode causar varizes. Causa ou não causa, doutor? Não. Pular corda agrava os sintomas. Todo esporte de impacto agrava o sintoma, mas não dá varizes, porque a variz é genética mesmo. Não vai ser a causa, Não. né? Te queria agradecer a sua participação, doutor. O tema realmente é muito interessante, é de interesse, principalmente do público feminino. Te agradeço mais uma vez, o espaço fica aberto para o seu retorno. Obrigado, Renata. Obrigado a você que nos assiste. E estarei disposto a oferecer, a tirar dúvidas. Só chamar que nós estaremos dispostos. Então, se você gostou do tema, acesse o site semvarizes.com.br para saber um pouquinho mais ou entrar em contato com o Dr. José Rosa. Você, ótimo fim de semana. Semana que vem estamos de volta. Tchau.